Jejum na prática, dia 2. Hoje é terça-feira, é o segundo dia que se inicia do nosso jejum. Como eu disse para você, se você está começando essa série de vídeos, bem hoje nós estamos aí caminhando em um jejum de quase 6 dias, vai dar 5 dias e meio, onde nós estamos aí apenas no líquido, a gente está em jejum, e o principal objetivo desse jejum é buscar o Senhor. E não está só eu, está mais alguns irmãos aí da minha comunidade, e todos os dias eu trarei aqui um pouco de como está sendo esse jejum. E hoje o segundo dia, eu diria que o segundo dia, para quem ainda aí já tem um pouco de costume, é mais tranquilo, só que mais tranquilo ainda são os próximos dias, porque os piores dias são os 3 primeiros, mas para quem já tem o costume ali, então não vai ser tão diferente. Eu estou dizendo o segundo dia, tá? O segundo dia ainda tá no começo, porque agora é de manhã, agora são 7 horas, então ainda está no começo do dia, então não tem muita coisa a se falar de hoje, mas eu posso falar de ontem. O primeiro dia ele sempre é mais difícil, porque querendo ou não você ainda sente fome, você na hora que começa a desintoxicação ali por volta de depois de umas 12 horas que você está sem comer, você começa a sentir um pouco de fraqueza, você já fica com mais dificuldade de fazer aquilo que você tem costume, com mais energia. Por exemplo, vou ter que dar uma apressada no que eu estou fazendo aqui, você sente um pouco de desânimo. Isso é completamente normal, porque você entra num processo de desintoxicação ali, o seu corpo ele está buscando energia no seu estômago, mas como você está sem comida, então começa ali o corpo a desintoxicar e a buscar a energia em outros lugares do seu corpo. Então onde é totalmente normal você sentir dor de cabeça, um pouco de mal-estar, e esse pouco de desânimo, falta de energia, digamos assim, de você fazer algumas coisas que sempre você tem um pouco de explosão para fazer. Então essa explosão vai abaixar um pouco aí, ali por volta, como eu já disse, depois de umas 12 horas de jejum, mas por volta da tarde isso vai acontecer. Isso é completamente normal, como eu já falei. Hoje é o segundo dia, amanhã eu trarei o relato, mas eu creio que o segundo dia vai ser mais tranquilo. E uma coisa que ontem, inclusive, a gente teve uma reunião à noite dos irmãos, uma coisa que eu falei com eles, falei assim: irmãos, existe uma coisa no jejum que isso é um fato, que o jejum, quando você se propõe a jejuar uma certa quantidade de dias, é fato que você pensa, poxa, eu vou ficar sem comer. Por exemplo, nós estamos indo para um jejum onde nós ficaremos aí 5 dias sem comer. São 5 dias sem ingerir alimento. Então, querendo ou não, isso te dá uma certa... Meu Deus, eu vou morrer. Principalmente para quem nunca passou por isso. Só que uma coisa que eu percebi, até para quem já passou por essa experiência de ficar muitos dias sem comer, gera uma certa ansiedade de, meu Deus do céu, vou ter que ficar sem comer. Porque, irmãos, o fato o jejum, ele é algo que Jesus, ele nos propõe. O Senhor Jesus, ele tem essa expectativa. Deus, desde o princípio, ele mostra o jejum, ele fala do jejum, e o povo desde sempre jejuma, o povo de Israel. E então a gente sabe que isso é uma expectativa do Senhor para nós, como cristãos. Mas, querendo ou não,
quando a gente fala, poxa, eu vou ficar sem comer, gera uma certa ansiedade, porque ainda assim, por mais que seja algo espiritual, por mais que seja algo que o Senhor espera de nós, a gente fala, meu Deus, mas é tão bom comer, é tão bom se alimentar, é tão bom sentar na mesa, tomar aquele bom café da manhã, aquele almoço maravilhoso, é muito bom, é muito bom. E inclusive ontem também na reunião, um irmão ministrou algo muito maravilhoso lá, que existe em nós algo que é uma valorização muito grande no alimento. Hoje nós vivemos num tempo onde tudo que nós queremos comer a gente come. Isso no passado não existia, mas hoje a gente come de tudo, e não em pouca quantidade, em muita quantidade. Isso faz com que a gente venha valorizar muito a comida, Então, quando a gente fala, vou ficar 5 dias sem comer, como eu disse, até para quem já teve costume, nem tem o costume de fazer isso, a gente fala, meu Deus, eu vou ter que ficar sem comida, mas é tão bom. E eu tava assim, sabe, no começo do jejum. E além disso, uma autossabotagem, de falar, meu Deus, eu acho que eu não estou preparado fisicamente para esse jejum, Eu sou um cara bem magro e muitas das vezes, eu olho e falo, meu Deus, eu acho que eu não tenho esse porte, para poder jejuar. Mas o jejum ele não me causa danos de forma alguma, mas isso é uma coisa da minha carne, de olhar e falar, nossa, eu acho que eu não vou jejuar não, sabe? Mas antes do jejum eu estava assim. E algo que eu falei com os irmãos ontem, eu falei assim, irmãos, duas coisas que são para mim principais no jejum. Primeiro, sem dúvidas, você no tempo que você estiver de jejum, você deve, em todo o tempo, focar em buscar ao Senhor. Porque na hora que você está indo para o jejum, o objetivo é único, buscar ao Senhor. Você está deixando de se alimentar, de valorizar a comida, valorizar aquilo que é físico, para poder valorizar aquilo que é do Senhor. Então, se você não entrar no jejum, e aí praticamente já se conecta com a segunda coisa que é importante, que é justamente entrar, sabe, psicologicamente, mentalmente no jejum. Você tem que entrar sabendo que você está buscando ao Senhor e que isso que você está fazendo não é performance. Ou seja, se você faz por performance, meu irmão, você está perdendo tempo, você devia estar comendo. Você devia realmente estar se esbanjando daquilo que o Senhor nos deu, que é lícito, que é a comida. Mas, se você entra... porque se você entra com performance, sabe, não faz sentido. Nossa, eu vou ficar 5, 7, 14 dias sem comer, porque eu quero ver o tanto que eu aguento. Nossa, eu de verdade, eu não consigo fazer isso. Porque eu gosto muito de comer e é uma perca de tempo para mim. É uma perca de tempo fazer isso. Mas quando eu entro realmente com o intuito de buscar o Senhor, de buscar a sensibilidade, de alinhar o meu coração com a vontade de Deus, eu vou encontrar esse lugar. Como Jesus diz lá em Mateus 6, o Senhor ele nos dará a recompensa quando nós entrarmos nesse lugar de jejum. Ali ele está dizendo a intenção do coração. Então, uma coisa que eu falei para eles, eu falei assim, olha, é importante que vocês entendam, que o tempo que vocês estiverem de jejum, foquem e estejam completamente no Senhor. Óbvio, nós estamos vivendo nossa vida normalmente, trabalhando, fazendo nossos afazeres de casa, tudo normal. Nós não estamos em retiro no meio do mato ou dentro da igreja, estamos normalmente. Mas nada disso nos impede, assim como o apóstolo Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 17. Orai sem cessar. E o orar sem cessar não é eu ter que me retirar em todo tempo para que eu esteja
apenas orando. Não, mas em todo o tempo que eu esteja em espírito, conectado ao Senhor, e nos tempos que eu tenho vago, né, que sejam os tempos que eu tinha de alimentação, que sejam os tempos que eu tinha de entretenimento, que eu busque ao Senhor, que o meu coração esteja inclinado completamente e exclusivamente para o Senhor, porque isso é o que vai nos fazer nos sustentar nesse tempo, né? Porque realmente o jejum prolongado ele te gera algumas ansiedades, principalmente para quem não tem o costume. E isso é uma coisa muito importante, tá? Da gente poder seguir o caminho. O caminho precisa de ser esse, buscar o Senhor. E assim como eu falei, como diz lá em Mateus 6, o Senhor, Ele nos dará a recompensa. E a recompensa, né, como eu disse no vídeo anterior, a recompensa é o Senhor. A recompensa é a plena alegria, é a plena e maravilhosa presença do Senhor. É isso que o Senhor ele vai nos proporcionar. E eu tenho certeza que mais do que isso, o nosso coração ele será alinhado. O nosso coração ele estará inclinado a totalmente fazer a vontade do Senhor. Então, que a gente possa entender, né, esse caminho. Então, ficou aqui mais um vídeo, né, e eu espero que os próximos vídeos possam, o vídeo do vídeo anterior, esse vídeo, os próximos vídeos possam ser vídeos edificantes. Tudo isso, como eu disse, não é por performance, não é por, assim como os fariseus, se mostrar e falar, nossa, olha aqui, pessoas santas, não. Mas que de alguma forma, né, assim, nesse tempo que nós vivemos como igreja, vocês possam ser encorajados a jejuar. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.